abençoe a todos, amém? Que a graça de Deus possa nos abençoar muito mais. Grande é a misericórdia do Senhor, e através dela é que estamos aqui. Creio que esse ano tem sido um ano difícil para todos nós, amém? Eu julgo esse ano o mais difícil de toda a minha vida. Então, talvez para muita gente está assim, né? Um ano difícil, mas que bom, né? Que bom, que bom. Nada é melhor do que passar. Ruim é ficar. Amém? Vamos abrir Romanos 1:21. Romanos 1:21. Deus tem sido muito bom. Como dizia o irmão Firmino, nada a reclamar. Nada a reclamar. Eu não tenho o que reclamar de Deus. Sinceramente, eu não tenho, irmãos, eu não tenho nada o que reclamar de Deus. Nada, não tenho nada para reclamar de Deus. Nada. Eu acho que Deus tem sido muito bom para mim. Muito bom. Eu tenho uma gratidão. O profeta disse uma vez que se ele soubesse que ele estava condenado ao inferno, ele ainda adoraria a Cristo. Ele disse: ainda que eu soubesse que eu estava condenado ao inferno, eu ainda o adoraria, porque ele tem sido tão bom para mim. E quanto mais a gente passa por algo, maior é a nossa gratidão. Maior é a nossa gratidão. Amém? Isso é como um culto. Quando você está fraco e você vai para um culto, maior é aquele culto do que quando você está bem e vai com todo prazer no culto. Você simplesmente foi movido por ele para estar aqui e tudo mais. Mas quando você está lutando contra a tua vontade, às vezes de ficar em casa, às vezes lutando contra uma fraqueza, o que seja, você está aqui, aquilo para o reino de Deus é grande. É grande. Por isso que não podemos comparar o reino de Deus com qualquer coisa. O tema dessa noite é: quando a ingratidão cega a alma. Quando a ingratidão segue a alma. Hoje eu estava vendo a mensagem respeito, mas na mensagem em áudio, estava ouvindo em áudio, e a versão original, né? Não essa versão já editada que tem aqui. Que mensagem boa, que mensagem boa. Eu estava refletindo nela um pouco. Eu ia pregar sobre isso, na verdade, mas eu não sentia a direção lendo ali, apesar que eu estava com um tema, mentalmente eu estava com um tema chamado a ingratidão, gratidão e respeito. O tema só seria esse: gratidão e respeito. E li a mensagem de respeito, né? Ia acrescentar sobre a gratidão, mas eu não sentia inspiração para pregar. Mas eu recomendo, a partir de amanhã, os irmãos peguem essa mensagem e leiam, irmãos. Eu acredito que a melhor fase que você tem para ler é agora. Leia essa mensagem. Respeito. Que mensagem profunda. Romanos 1:21. Podemos? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram o quê? Graças. Antes tornaram-se fúteis em seus raciocínios, e o coração insensato se obscureceu. Senhor Jesus, Pai, dai-nos sabedoria para falarmos esta noite. Quantas almas vieram de seus lares, Pai,
pedindo que o Senhor falasse essa noite. Eu tenho plena certeza que o Senhor estará, Deus, nos dando mensagens, Deus, a qual aplumará a tua noiva, Deus, até a tua vinda, Senhor. Ah, Deus, preste estar do teu grande dia. E o que nos resta é atentarmos com todo o nosso coração. O que nos resta é entendermos que as coisas estão apertando, porque perto está da tua vida. Ah, Senhor. Eu clamo esta noite para aqueles que estão com os olhos distantes, cegos, insensíveis para perceber, Deus, o quão próximo está da tua vinda, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor. Quantas almas estão perecendo agora? Quantos, Deus, esta noite, Senhor, tem estado com seus corações cegos, insensíveis, tão distantes, com os corações obscurecidos, Pai. Ensina-nos a ser gratos e lava-nos com teu Santo Espírito esta noite. Antes que eu pregue, eu te peço que cada coração possa ser tocado pelo teu Espírito Santo esta noite. Que cada coração duro possa ser quebrantado esta noite. Para que todos possam ser encontrados, Deus, com o coração aberto a receber a tua palavra. Porque estarei falando aos ouvidos, mas tu fala aos corações, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, observe que Paulo, o mensageiro da primeira era, ele deixa claro aqui que o coração do povo se obscureceu através da ingratidão. Conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. E os seus corações fúteis, seus corações insensatos, como diz na sua tradução, eles, através dos seus próprios raciocínios insensatos, aquilo fez com que eles obscurecessem, fossem obscurecidos. E aquilo, irmãos, Paulo deixa claro que o que obscureceu aquele coração, ou aqueles corações, foi o espírito de ingratidão. Foi o espírito de ingratidão. E às vezes somos ingratos. Nós não sabemos retribuir o que as pessoas fazem por nós. Não sabemos retribuir. Muitas pessoas fazem tudo por nós e às vezes não retribuímos. Às vezes somos tão ingratos que nós não conseguimos ver o quão importante foram cada pessoa que estiveram do seu lado. E às vezes a gente espera que essas pessoas sejam úteis em tudo, mas a gente não entende que cada pessoa foi útil em algo específico para você. Por exemplo, me veio agora aqui na lembrança, na mente, a irmã Ciele morou na minha casa por alguns meses. Algumas pessoas já moraram em casa. Eu passei 10 anos com problemas no estômago, com gastrite, 10 anos, tomava remédio e tudo mais. A irmã, acho que não passou um ano na minha casa, talvez passou um pouco mais. Quando eu chegava, ela falava: pastor, o senhor quer chá? Eu falava: quero. Tinha chá de manhã, tinha chá à tarde, tinha chá à noite. Eu lembro que com 3 meses eu percebi que eu não sentia mais dor. 3 meses. Eu ficava assim, eu não conseguia. Minha esposa sabe, eu uma vez fazer um exame, eu tinha que tomar um remédio sempre, e eu tinha que voltar para fazer o exame, porém eu tinha que passar 4 dias sem tomar um remédio. Eu não consegui passar 2 dias. Mas aquela irmã foi tão útil neste ponto. O pastor Gleidson estava lá em casa esses dias,
e o lugar que vai ter o companheirismo agora esses dias, e ele foi lá para ajudar na pintura, na instalação elétrica, e ele estava lá. Então eu já tinha colocado, pedi para colocar outra pessoa, colocar as tomadas de chumbar no lugar, e a instalação elétrica ficou para ele, era para fazer aquilo, mas eu estava pintando e ele perguntou: o senhor quer que eu lhe ajude? Irmãos, foi tão bom, porque esses dias começou a dar uma arritmia de novo, e ele veio exatamente, e olha, quando ele estava ali, nem estava tão ruim, mas assim, Deus, ele faz tudo tão bem feito. O que eu quero dizer para você, que às vezes nós somos tão ingratos, que a gente não olha o que Deus está fazendo, a gente não olha. Às vezes, você não envia teu filho para a escola de manhã, da igreja, os teus filhos, você nem imagina o quão útil é aquilo. Às vezes você não sabe agradecer o que a irmã Mara, a irmã Vaneane, ou quem mais estiver ajudando, mas nós somos experts em olhar alguma coisa que está faltando, algum defeito, porque a ingratidão cega, irmãos. A ingratidão é algo que faz a gente ficar cego, nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. A ingratidão é algo terrível. Terrível. E às vezes somos ingratos. Às vezes perdemos amizade por ingratidão. Perdemos um companheirismo por ingratidão. Eu não estou nem no abrange, eu estou falando conosco mesmo. Às vezes tem algo com a igreja, às vezes a gente não tem a mesma motivação de fazer, de estar ali juntos. Círculo de oração, poucas pessoas estão. Oração no meio-dia para o companheirismo. A oração nas quintas-feiras. Esses dias a minha esposa, está aqui, minha esposa sabe que eu sou bem franco. Eu vim aqui uma quinta-feira e eu falei assim, na outra quinta eu vim aqui numa quinta, eu disse, na outra quinta vai estar tal pessoa. Eu citei umas 3, 4 pessoas que nunca vieram. Disse, na próxima quinta vai estar tal pessoa, tal e tal. E ela perguntou, você não vai não nessa quinta? Eu disse, não vou não, estou esperando estabilizar, porque eu não quero folia, eu quero que a gente esteja em espírito e em verdade, porque às vezes a gente vem para revelação, às vezes a gente vem para outras coisas, mas a gente tem que vir para nos aproximarmos de Deus, a gente tem que vir pelo motivo correto. Depois ela perguntou, você não vai de novo? Não, eu disse, não, quando estabilizar lá as pessoas que estiverem, quem foi, quem não for, me avise, que aí eu vou, porque eu não quero ser, irmãos, está aqui o pastor Goethe, sabe, eu nunca gostei muito de folia, eu gosto daquilo que é verdadeiro. Se tiver uma pessoa, 2, se é verdadeiro, amém, se tiver 50, é verdadeiro, amém. Nós não podemos ser parasitas espirituais, nós temos que ser adoradores. Desculpa, irmãos, olha, não tem nada a ver com a mensagem hoje que eu estou falando aqui, não sei nem porquê, tá? Desculpa até, mas Deus falando, amém? Se você crê que é o Espírito Santo que usa, é Ele que usa, amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a ingratidão, ela gera arrogância, e a arrogância gera ingratidão, elas duas estão associadas. Um arrogante é ingrato, e o ingrato se torna arrogante, porque as coisas estão associadas. A arrogância, ela vai gerar rebeldia, e a rebeldia vai gerar queda. Então é uma escada, é uma coisa que vai seguindo outra, e vai seguindo outra, e quando nós esquecemos daqueles que nos ajudaram um dia, quando nós esquecemos daqueles que andaram junto conosco, que caminharam conosco, que nos ensinaram a andar no caminho da justiça, quando nós esquecemos por causa de um erro de alguém, o quão aquela pessoa foi útil para nós, nós nos tornamos tão arrogantes, às vezes nós somos tão arrogantes, nós esquecemos de tudo que alguém faz de bom por uma ação ruim. Somos tão maus que nós sabemos dar boas dádivas apenas para aqueles que estão bem próximos de nós. Aonde está o Espírito de Deus nisto?
Quando a ingratidão ela cega a alma, irmãos, nós nos tornamos servos terríveis, ingratos, não valorizamos nada. Lembro, na época da denominação, eu não podia ajudar a igreja com minha vida espiritual. Eu não tinha uma vida espiritual muito boa nos primeiros anos. Sempre fui um irmão que era sincero. Caía, falhava, falava, fiz isso. Mas o que eu podia ajudar na igreja, eu sempre tinha isso no coração. O que eu podia ajudar era financeiramente. E eu cheguei a me afastar da igreja no começo dos primeiros anos. Mas eu nunca na minha vida... Desculpa, eu estou falando isso aqui, não sei nem quem... Mas eu só estou tocando porque Deus está tocando aqui em mim. Mas eu nunca na minha vida deixei de dizimar. Eu não ia para o culto, mas todo mês, eu nunca esqueço disso. Pegava minha bicicletinha, esperava dar 9 horas, ficava passando pela porta da igreja assim, meio de longe, o culto não terminou ainda. Quando estava acabando, eu ia lá, mas não assistia o culto. Você vê que o diabo é diabo, né, irmãos? Mas eu não assistia o culto. Pegava minha bicicleta, estava desocupado, ficava ali, mas não entrava no culto. Mas é muito diabo, irmão. Mas o que eu podia ser útil, eu ajudava. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós somos ingratos. Você pode orar por alguém e não ora. Você pode fazer algo por alguém e não faz. Você pode deixar de fazer o mal por alguém e não faz. Nós somos ingratos. Nós esquecemos o caminho justo. Nós esquecemos, muitas vezes, irmãos, de tudo que as pessoas fazem por nós ou fizeram por nós. E a ingratidão, ela cega de tal modo que isso traz um desrespeito. Você começa a se tornar desrespeitoso a todo aquele que você é ingrato. Todo aquele que você é grato, você respeita. Quando você tem gratidão por alguém, você respeita. Você respeita. Você tem algo ali que você respeita. Se você não tem gratidão, você não tem respeito. O sentimento de gratidão é necessário. É necessário. E às vezes nós nos tornamos cegos. Miriam, ela desrespeitou a Deus quando desrespeitou Moisés. Miriam, ela estava cega de consciência quando se levantou contra o servo, que era o seu próprio irmão. Seu próprio irmão. Miriam se levanta contra Moisés, irmão dela. Miriam conhecia Moisés mais do que qualquer um. Porém, Moisés cresceu no Egito. Miriam não. Mas, quando ela conhece Moisés, ela conhece o Moisés convertido. Quando ela tem intimidade com Moisés, ela tem intimidade com Moisés convertido. Mas mesmo assim desrespeitou a unção de Deus na vida de Moisés. E Miriam, ao atacar Moisés, ela se levanta e ela está atacando não apenas a Moisés, mas o Deus de Moisés. Porque foi Deus que levantou Moisés. Foi Deus que levantou Moisés. Mas quando a ingratidão ela é grande, a pessoa não consegue enxergar. Ela deixa de olhar para as pragas que aconteceram, ela deixa de olhar para as virtudes que desceu, ela deixa de olhar para o pão que descia do céu, para a água que saía da rocha, deixa de olhar para tudo, mas olhou para uma coisa. Moisés não tem um defeito, o que ele tinha? Ele tinha uma esposa que não ajudava em nada Moisés. Só ler lá o texto que você vai ver que Miriam, ela diz, mas Moisés não dá para ficar aqui na frente não, que a mulher dele não é nem convertida. Não dá não, Moisés aqui, olha, ele casou com a mulher, não dá certo. Observe, em vez de ela ir direto contra a mulher, ela foi contra Moisés, um homem que tinha a verdadeira unção de Deus. É um perigo mexermos com quem tem a unção de Deus. Perigo. E eu espero que tudo que eu estou pregando aqui se aplique sempre aqui a nós. Não tem senso de grandeza, não tem aplicação para outra coisa, nada. Já estão umas 3 coisas que a gente vai falando, devido a outras coisas que têm acontecido, a mente pode ir para longe, mas eu estou falando com toda sinceridade e atribuindo a nós, ao povo. Todo aquele que tem uns irmãos, pode ser um pequenininho que senta lá atrás, lá na última cadeira,
Se é um homem de oração, se é uma mulher de oração, não mexa não. Ah, mas não tem ofício, não tem isso. Não mexa contra estes que andam com sinceridade. Não toque nenhum ungido de Deus. A mensagem de respeito, o irmão Brando fala, olha, o que o mais o irmão Brando faz é isso, é mostrando como os homens caíram em mexer contra os ungidos de Deus. Eu reitero, leiam essa mensagem. Releiam ela. E eu espero que o Espírito Santo possa tocar para que você leia de fato, porque tem muita gente que vai ouvir e nem lê. Leiam. E aí você vai observar, irmãos, que às vezes a gente fica cego. E o que ela recebe, Miriam? Lepra. A lepra da arrogância. Amém? A lepra da arrogância trouxe insensibilidade. Quando, volto a dizer, arrogância é um estado da ingratidão. Todo ingrato é arrogante contra aquele que ele é ingrato. E todo arrogante é ingrato contra aquele que ele é arrogante. A ingratidão. E Miriam estava com lepra. A Bíblia chama que ela ficou leprosa. Lepra, irmãos, traz a insensibilidade. O homem deixa de ser sensível ao Espírito Santo. O arrogante deixa de ser sensível. Ele não percebe. Alguém quando está com lepra, você dá uma beliscada nele, ele não sente. A insensibilidade é os primeiros sinais. Antes de ter uma mancha, antes de ter um caroço, antes de ter um buraco, vai ter a insensibilidade. O arrogante, aquele que é cego, o ingrato, ele está com a alma doente e ele não sente o que faz. Ele começa a cometer delitos, a fazer coisas que não deveria. E quando nós perdemos o respeito pelo ministério de Deus dado ao homem, nós perdemos também o temor a Deus. Quando você desrespeita o ministério dado por Deus, você desrespeita ao Deus que deu o ministério. Foi o que Deus disse para o próprio Samuel: Samuel, eles não te abandonaram a ti não, Samuel, foi a mim primeiro. Antes de ele fazer contigo, fizeram foi comigo. Rejeitando a ti, rejeitaram a mim que te uso. Só que as pessoas são tão arrogantes que não percebem estas coisas. Elas não conseguem entender essa questão do ministério. Às vezes, pessoas que estavam sempre do lado, lembra de Coré? A ingratidão mascarada de justiça. Era um homem que se destacou, Moisés colocou ele como um dos príncipes, ou seja, dos pregadores ali. E ele era um dos príncipes, dos homens que se destacavam. Coré foi abençoado através de Moisés, que levantou ali Coré como um homem de destaque. Mas você vai observar que um dia ele acreditou que não precisava mais de Moisés. Um dia ele acreditou que já era superior a Moisés. Um dia ele perdeu o respeito. Escute bem, a ingratidão ela está sempre seguida de desrespeito. Ele desrespeitou Moisés porque ele era ingrato. O homem ingrato não respeita. O homem ingrato, ele não respeita de maneira nenhuma. Então ele começa a levantar ataques. Coré começou a levantar ataques contra o próprio Moisés. Quem lembra o que aconteceu com Coré? Ninguém sabe? Ninguém sabe, irmãos, o que aconteceu com o povo que tentou ficar contra Moisés? A terra abriu. Foi isso ou não foi? Engoliu. Deus não aceita, Deus engole a arrogância. Deus engole. A arrogância é para ficar debaixo da terra. Deus disse: Moisés, tudo bem, Moisés, não se preocupa não, estou mexendo comigo, não é contigo não. Manda, faz só uma linha aí no chão aí, Moisés. Manda ficar do lado de lá, quem quer, do lado de alguém quer. Os que queriam seguir, seguiram para a cova. Porque a arrogância leva o homem à cova. A ingratidão leva o homem à cova. Então nós temos que ter cuidado com aqueles que se encobrem de um espírito de revolta, né? Como se fosse um senso de justiça. Estou revoltado com isso, estou revoltado com aquilo, tem que ser desse jeito. Mas é um espírito de revolta. Mas não é por causa da justiça. Eles têm ingratidão,
são pessoas ingratas muitas vezes, e este espírito, ela está trajada, está vestida de uma roupa de justiça, parece que é por um motivo justo, mas não é, é arrogância mesmo, senso de superioridade. Foi o que aconteceu com Coré, porque quando a ingratidão, ela cega a alma, o homem está perdido nos seus deleites, nos seus pecados. E aí você vai ver que a ingratidão sempre se vestirá de traje de justiça. A ingratidão, ela vai se vestir com traje de justiça. Por quê? Porque a pessoa não consegue enxergar as suas próprias debilidades. Não consegue enxergar, mas ela é expert em atacar. Ela é expert em acusar. Mas é porque há ingratidão. Ela se acha em destaque. Absalão, você lembra de Absalão, o filho de Davi? Amém. Lá em 2 Samuel capítulo 15. Você lembra dele? Amém. Davi ali estava no palácio, deu os recursos ali para Absalão, né, deu amor, deu tudo para Absalão, né, e aí você vai ver que Absalão se levanta contra o calcanhar do próprio pai. Por quê? Porque a ingratidão cega. Porque a ingratidão não tem laços familiares. A ingratidão, quando chega, tem uma moça aí, eu não sei nem o nome dela aí, que a mãe morreu agora, e parece que estava com um ano que não falava com a filha, uma famosa, diz que é famosa. Ingratidão é isso. Não importa se deu de mamar, não importa se cuidou quando era criança, não importa se cuidou das finanças, ficou muito rica e aí acha que pode fazer tudo do seu jeito, não importa. Quando a pessoa é ingrata, só olha os defeitos. Você é muito assim, não dá mais, aí se zanga e um fica para um lado, outro para o outro. Ingratidão é um sentimento terrível, terrível sentimento, terrível. E a ingratidão, ela cega de tal forma, irmão, que o homem, ele se torna tão ingrato, ele se torna incapaz de lembrar tudo aquilo que foi feito por você. O homem, ele esquece tudo aquilo que tem recebido de bom, ele esquece tudo aquilo que fizeram para você de bom, tudo aquilo que você foi ajudado, toda a palavra que foi dada para você, se esquece de tudo isso. Mas a gente começa a olhar para algo e a gente fixa naquele algo que foi feito contra a gente, ou para uma oportunidade não dada, porque às vezes o arrogante, ele acha que ele deveria ter recebido uma oportunidade que não foi dada a ele. Por que não me deram isso? Por que não me deram essa função? Por que não me deram esse cargo? Deram não sei para quem. Arrogância. Você consegue entender, irmãos? Amém? Porque ele sempre acha que deveria ter recebido, não outra pessoa, mas ele. Então a ambição, ela muitas vezes, ela é alimentada justamente pelo espírito de ingratidão. A ambição é alimentada pelo espírito de ingratidão. Isso é como pregação. Alguém está pregando, a pessoa fica falando da minha vida. Não é mais Deus que fala. Pessoas que se ofendem com a pregação, já não é mais Deus que fala, é o homem. Vocês conseguem entender, irmãos? Geazi, lá em 2 Reis, você vai ver que ele tinha um pai espiritual, que era Eliseu, o profeta. Eliseu ensinou o caminho da santidade. Eliseu ensinou para ele e orou para que Deus abrisse os olhos e mostrasse ali anjos e visse tantas outras coisas. E ele estava aprendendo ali lado a lado com o profeta. Ele via sinais e via tantas coisas, irmãos. E o profeta estava ali, ajudando sempre Geazi. E aí você vai ver que Geazi era ensinado na palavra, mas quando ele teve uma oportunidade, ele demonstrou quem ele era. Demonstrou exatamente quem ele era. Era apenas um oportunista desleal. Ele não era um servo de verdade. Ele era um oportunista. Naamã veio, foi curado, vou ser bem breve. Foi curado. Quando ele é curado, ele tentou dar ouro para o profeta disse: não, pode ir embora, eu quero não. Ele vai em caminho a casa, mas o olho de Geazi se abre. E ele mente para o seu próprio... Irmãos, mentiu para aquele que mais o ajudava.
Mentiu para a pessoa que mais ajudava ele. Ficava mentindo. Uma vida falsa. Ele disse: tu foi para onde? Não, fui resolver não sei o que. Então tu pensa que Deus não me mostrou? Já que tu quer as coisas dele, pega o ouro e também a doença dele. E ficou também leproso. Insensível. Você consegue entender, irmãos, que este sentimento de ingratidão, ele só gera ruínas? Só gera ruínas. Só ruínas. E, volto a dizer, ficou leproso. Então quem não tem gratidão sempre vende aquilo que tem. Sempre que vende, ele sempre vai vender aquilo que recebeu de graça, aquilo que não teve esforço para receber, aquilo que foi dado a ele. E é te dado algo e você despreza aquilo que é dado, quer seja conselhos, quer seja porta aberta, oportunidade, confiança. Aí você vende tudo aquilo, aquele monte, você vende por pouco. Tudo que tinha você desvaloriza de tal modo que você vende por tão pouco, mas no fundo fica sem nada. Fica sem nada. De que adiantava o ouro para um homem sem saúde? De que adiantava ele ter muito ouro se não podia sequer se demonstrar como um homem rico, demonstrar como alguém que tinha poder aquisitivo, já que ele tinha que ficar isolado de tudo e de todos? Quem podia? Ninguém podia. Agora você vê que isso é um contraste muito grande em relação a 1 Samuel. Você vai ver no capítulo 24, até o 26, né? Você vai ver que enquanto Saul estava reprovado por Deus, porque foi soberbo, porque fez as coisas do seu jeito, você vai ver que Saul perseguia Davi, você vai ver que Saul queria matar Davi. Davi se escondia de Saul, porque sabia que queria matar, inclusive em um culto. Enquanto um estava no culto lá, tocando a harpa, o outro pegou ali no culto, pegou uma flecha, uma lança e jogou em Davi, para matar num ambiente de culto, num ambiente onde deveria ser adoração. Veja como é que é o nível. E aí você vai ver que Davi, ele tinha, escute bem, Davi tinha Saul nas suas mãos, irmãos. O próprio Deus colocou Saul nas mãos dele. O próprio Deus. Estava na caverna, dormiu, Deus botou um sono profundo nele e nos outros. Davi entra lá, cortou uma ponta do manto de Saul, dói no coração dele, porque ele tinha que se posicionar para mostrar que ele estava com aquilo na mão, mas não queria fazer mal nenhum. Ele só precisava se posicionar. Não, eu vou ter que cortar, porque para mostrar para ele que não é assim. Para mostrar que a coisa não é desse jeito. Aí você vai ver que ele tinha, o próprio Deus colocou nas mãos dele. Estava nas mãos dele. Davi podia fazer o que fosse, porque estava nas mãos dele. Mas Davi não era ingrato. O que Davi disse? Não tocarei no ungido do Senhor. Não havia um sentimento de ingratidão. Não havia. Agora, quando você lê a Bíblia, você vai ver que antes de Davi nascer, Deus disse que ele já era segundo o coração de Deus. Coração justo. Não um coração perfeito, mas um coração que buscava a reta justiça de Deus. Era ou não era? Agora você vai observar que Davi, ele podia até não respeitar o pecado, porque Davi de fato não respeitava o pecado. E não devemos também respeitar. Mas você vai ver que sempre ele respeitou o lugar onde Deus colocou o homem. Davi fez isso. Davi fez isso de tal modo que na guerra, quando mataram Saul, e um chegou e disse: o rei Saul estava lá ali agonizando, eu peguei a espada e arranquei a cabeça dele. Davi não gostou daquilo. Mandou matar quem matou Saul, porque era ungido de Deus. Senso de justiça. Vocês estão conseguindo entender? Então Deus, você vai ver que essa é uma verdade que às vezes, ou uma virtude que falta para muitos de nós, irmãos. Talvez falta para muitos de nós, que é separar o homem do ofício. Saul, enquanto homem, estava reprovado por Deus.
Estava reprovado. Deus tinha virado as costas para ele. Deus disse que não falava mais por Urim, por Tumim, não falava de jeito nenhum. Mas ele tinha um ofício de rei. Ele ainda era rei e só podia deixar de ser rei se morresse. E Davi não podia matar, porque era o que Saul queria fazer. Era matar Davi, para que Davi não se tornasse rei, porque Saul sabia que ele era reprovado. Mas Saul era tão cego de consciência, que Saul sabia que o seu filho, como era o nome do filho dele? Quem lembra? Como? Jonas. Ele sabia que Jonas, o melhor amigo de Jonas era Davi. Era o melhor amigo. Que cegueira, irmãos. Eu falei foi Jonas, né, irmão? Desculpa. Jonathan, desculpa. Agora que minha mente, a gente fala algo e o cérebro, lembra do profeta Jonas. Jonathan. Agora observe, que cegueira era aquela. Mas o que aconteceu? A ruína veio sobre Davi, Jonas e toda a sua casa. Perdão, Saul, Jonas e toda a sua casa. Então nós não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos pagar o mal com o mal, irmãos. Se nós fizermos isso, nós estamos distantes, estaremos distantes do que Deus quer para nós. A gratidão, ela não depende de perfeição e não pode depender de perfeição. Gratidão não pode. São pessoas imperfeitas. Se eu começasse a olhar aqui o irmão Gleides pintando lá, o irmão Gleides, ele é meio assim desligado, ele tá pintando negócio, aí se sujar a tomada lá, fica lá ali, ele tá pingando uma coisa, respinga, outro rabo é pintado, mas nunca briguei com o irmão, nem falei nada, ele está fazendo um favor. Se fosse eu, ele tá pingando lá, se fosse eu, era borrando já, não era só pingando não, faz pior. O que eu vou reclamar de quem está ajudando? Ser grato não é para aquele que é perfeito. Ser grato é saber reconhecer as virtudes daqueles que nos ajudam. Ser grato é entender que as pessoas estão deixando de fazer algo para si, para fazer para você. Isso é gratidão. Amém? Então, respeito não depende de uma concordância. Respeito não é você concordar comigo e eu concordar com você, agora eu te respeito, eu tenho que concordar, não, nunca foi isso. Você pode respeitar mesmo discordando das pessoas. Irmão Gleides achar, não pastor, eu acho que na doutrina aqui, de Deus, a gente pode casar até com 7 mulheres, pode casar se você quiser, né? Eu não creio nisso, uma está dando dor de cabeça, né, irmão, mas rima mais 6, né? E eu posso não concordar com ele, mas como pessoa tem que respeitar o irmão. Glória a Deus. Às vezes é porque nós somos tão cegos, irmãos, que às vezes nós buscamos respeitar apenas aqueles que nós achamos ou buscamos ver uma perfeição, ou aqueles que nós julgamos ser grandes. Nós respeitamos aqueles que julgam ser grandes. Pessoas grandes vão contra a gente, aí o negócio pau come, mas depois está tudo. Mas os pequenininhos a gente não resolve. Isso não agrada a Deus, irmãos. Saiba reconhecer, irmãos, Deus, desde as pequenas coisas, saiba reconhecer. Às vezes, Deus nos faz perceber muita coisa, nos faz ver muita coisa, e às vezes, nós estamos enganados pensando que estamos certos. Nunca esqueço uma vez, vou até tocar nesse assunto aqui, apesar que não tem nada a ver com o tema. Estava em São Luís, estava sozinho, aí o Macro, acho que fechou, quem sabe me dizer, acho que fechou, né? Nem existe mais, faz um bom tempo isso. Eu estava num lugar, vi um certo irmão, e ele estava almoçando, né? E aí estava fazendo a fila, ele também, e convidou para eu sentar na mesa, só estava eu e ele na mesa. Ele fala, pastor Marcos, você tem que se unir mais, se aproximar mais.
profeta disse que o homem que fica meio distante fica espinhoso. Eu lembro que esperei o irmão falar, entendi o espírito do irmão, né? Eu amei, pastor. Muito embora eu não acredito que pessoas espinhosas, elas já são. Se ela for espinhosa, porque elas já são. Mas se ela não for, aí eu comecei a dar exemplo de viagem que nós fizemos e que nós íamos com tendas de pessoas que eram tão próximas, mas tudo senso de grandeza, tudo exatamente com esse espírito de ingratidão. Eu comecei a citar, e aí a gente tocando no assunto, irmãos, e esse irmão pregou uma vez aqui, e quer dizer, algumas vezes, quando ele pregou, algumas vezes ele meteu o cacete em mim mesmo, né? E aí eu lembro que uma vez foi uma irmã que namorava com um irmão de longe, e ele meteu o cacete e disse: aconteceu aqui porque não tem pastor, porque se não fosse, não aconteceria isso, porque não sei o quê, e pregando mesmo aquela coisa. Irmãos, eu não fiquei nada ofendido, nada, amém, nem um pouco, nunca, nada, mas nesse dia, por jesuicidência, eu pude tocar nesses assuntos. Eu falei assim: pastor, às vezes a gente jura que está certo. Você lembra quando o senhor pregou sobre isso e falou não sei o quê? Eu fui lá no seu servo lá, sentei com ele e disse: eu não entraria nisso aqui, mas se o senhor quiser, tudo bem. Aí eu apontei, por isso e por isso, eu não entraria, mas se você quiser entrar. Pastor Marcos, você falou isso mesmo? Pergunte para ele. Mas o senhor pregando achava que era Deus lhe usando, e que não sei o quê. Eu disse: se eu tivesse espinho, o contexto era o espinho, se eu tivesse espinho, nessa hora eu tinha me ofendido. Aí eu lembrei de outras coisas e tudo mais, ele que me incentivou. Hoje a gente escreveu aí 36 livros, desses 36, os primeiros foi ele que me incentivou, pastor, você tem um dom para isso, por que você não me deu até o contato de um irmão da mensagem e tal, e passou-se alguns meses, a gente estava com uns livros aí, ele manda mensagem para mim e diz: rapaz, eu estou sabendo que teus livros estão em sites gospels caríssimos, e não sei o que, e começou a brigar de novo, brigando, e não quero nem que você viaje mais comigo, não está me queimando, coisa assim. Eu amei, eu até fiquei preocupado, não, se eu estou lhe prejudicando, então não vou mais nem viajar. Aí ele ainda brigou: e se não quiser nem andar comigo, agora também não tem problema não. Eu amei. Sabe o que eu disse? Eu disse: tudo bem, se o senhor achar melhor, mas sabe que o senhor ainda é minha referência. Amém. Só que eu disse para ele: ainda é minha referência. Eu podia dizer, mas foi o senhor que fez isso. Mas nesse dia dessa coisa, você lembra aqui, eu comecei a pontuar, irmãos, aquele que o irmão estava errado, e tudo aquilo que ele estava falando, tudo errado, mas eu não pontuei ali com senso de grandeza. Foi uma conversa, sabe, que Deus deu uma oportunidade de as coisas se esclarecer. Amém. E o contexto era: se eu fosse espinhoso, nós teríamos se espinhado já, porque por muito menos eu tenho visto aí dessas viagens as coisas acontecendo. O que eu quero dizer para você, irmãos? Quando a gente busca entender que o espírito de humildade não é o ato de você não aceitar, a falsa ilusão de humildade é isso: você se revolta, mas fica quieto. A humildade é o seguinte: pode falar o que for, não vai te ofender. Posso nem ser humilde com um coração do homem enganoso, nem estou querendo aplicar a mim, porque o contexto está fazendo, me jogando nisso, né? O que eu quero dizer para você é que nós precisamos ser verdadeiros. Eu quero dizer para você que não há mais tempo de nós ficar ofendidinho com coisinhas bestas. Não há mais tempo para isso. Quero dizer para você que não há mais tempo para a gente ficar com essas bobagens. Nós temos que ter esse espírito de gratidão. Os irmãos sabem, depois houve uma treta aí, né? Mas quando sempre quando nós estávamos arrumando a casa lá, aquela outra lá, que os irmãos não companheiros dormem lá, quando estava lá, sempre, o que eu falava? Tem o irmão Gleice, os irmãos que estavam ajudando, eu falava: não, mais na frente as coisas vão melhorar, aqui os irmãos vêm para cá. Meu sonho sempre foi esse. Sempre foi esse. Porque eu não tenho um espírito de revolta dentro de mim. Pode surgir, pode, porque o coração do homem é enganoso e o diabo não brinca. Satanás pegou Moisés, o homem mais manso da terra, e fez ele se irar. Não pega uma alma cebosa igual eu. O que eu quero dizer para você é que a ingratidão, ela sempre vai estar associada a
um desrespeito. Quando você é ingrato, você é desrespeitoso mesmo. Quando você é ingrato, você desrespeita. A ingratidão, ela sempre vai estar associada a isso. E o desrespeito vai ser justamente a falência do temor. Quando você perde o temor a Deus, você não mede mais palavras. Quando você perde o temor, você é desrespeitoso, você é arrogante, porque você perdeu o temor. A lepra está lá te tornando insensível. Eu estou pregando essa noite para você buscar se enxergar. Será que você está insensível? Eu estou buscando essa noite pregar para que nós possamos nos analisar e ver o que está acontecendo. Porque quando uma pessoa perde o temor, ela fala sem pensar, irmãos. Ela não pensa. Ela age por conta própria, sem reconhecer qual é o seu próprio limite. Ela não sabe mais nem qual é o seu próprio. Ela começa a adjetivar, ela xinga, ela faz tanta coisa. Ela não sabe mais qual é o limite. Não sabe. Arrogância. Eu vi a notícia agora de uma mãe filmando o filho, falando tantas palavras duras, irmão, duras e palavras obscenas para a própria mãe, um menino de 9 anos. 9 anos de idade. Palavras duras e obscenas. Mandando aí não sei o que. Veja como o mundo está, irmãos. Veja como o mundo está. Quando a pessoa é arrogante, quando ela perde o temor, ela começa a tocar em assuntos que nem sequer lhe pertencem. Ela começa a tocar em assuntos que não tem nada a ver com ela. Ela quer se meter em assuntos que não lhe pertencem e vai causar só ruína. O vizinho está sabendo, o vizinho não sei o que. Aquela irmã ali, o vestido não ficou legal, não sei o que. Pare com isso. Satanás está destruindo a tua vida. Não se meta na vida de ninguém. Não queira ser juiz da causa de ninguém. Reconheça os teus defeitos, reconheça a tua limitação e busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Porque o arrogante, ele destrói tudo, irmãos, como uma bomba. Você destrói algo de uma maneira tão simples e demorou tanto para ser construído. Confiança, amizade, companheirismo, própria amizade. Às vezes você destrói aquilo que demorou tanto, você destrói assim uma atitude, demorou tanto para ser construída. Demorou tanto, porque amizade não se compra, se conquista. E às vezes nós perdemos o desrespeito, e o desrespeito não nasce, irmãos, da boca. Desrespeito não é quando você fala, porque a boca fala que o coração está cheio. Nasce de um coração arrogante, nasce de uma alma leprosa, que está insensível às próprias atitudes que está fazendo. Porque perde a santidade, perde o temor. Poderia citar um monte de personagens bíblicos aqui, irmãos. Poderia começar a traçar e começar a mostrar desde o Antigo Testamento o espírito de ingratidão e como isso destrói. Todavia, eu quero que você entenda essa noite. Cada culto, escute bem, cada culto é um culto especial. Cada pregação, aqui não é assembleia, desculpa falar essa palavra, não é assembleia, não é batista, não é quadrangular, não, aqui não é, nós nem não estamos nem aí nem com essa placa de igreja aí, não serve para nada. Deus não olha para religião nenhuma. Deus não está nem aí para... Esses dias mesmo eu estava aqui lá em casa meditando. Rapaz, faz disso que eu não falo em língua na igreja. Não que eu estou falando que eu tenho que falar, porque estava só pensando. Mas Deus não está... Eu não estou dizendo que não se deve falar, ou que se possa proibir. Não, pode falar se você está sentindo a unção. Eu estou dizendo que faz dias. E eu estava pensando, disse, mas a palavra está lá. Porque de que adianta falarmos em línguas e pular e tudo mais, e a bagunça dali, e a pregação não mudar a gente, não transformar? De que adianta a pregação não moldar você? De que adianta irmos para cultos aonde se pinta a parede de preto, se coloca um monte de gente dançando e faz não sei o que, e a pregação não bate mais contra ninguém, a pregação está aceitando tudo e todos, não combate mais o pecado? De que adianta tudo isso?
Nada disso adianta, irmãos. Nada disso adianta. O que adianta, o que Deus quer, é aonde se prega a verdadeira palavra. Paulo disse que o mundo inteiro vai ser julgado segundo o evangelho que ele pregou. Não importa se estão trazendo outra doutrina, não importa se estão falando de outras coisas, nada disso importa. Se não for o mesmo evangelho, não sobe. Paulo disse isso. O próprio Paulo disse: se o anjo do céu, qualquer um dos apóstolos pregar o evangelho diferente do que eu preguei, é maldito. Tanto quem dá ouvido, quanto quem prega. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ele disse: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que de mim é anunciado, eu não aprendi de homem algum, mas revelação de Jesus. Que ele disse: eu nem conheci os apóstolos. Eu tive com Pedro agora, passei uns dias com ele aqui, mas Paulo, há 14 anos, ele disse: subi ao terceiro céu e contemplei coisas que nem é lícito contar aos homens. Olha a grandeza, irmãos, dessa revelação. O mensageiro padrão, o que deixou a palavra, o que deixou o padrão, o que deixou a doutrina ali, como temos que seguir. Se nós não entendermos que a soberba, a arrogância, se nós não entendermos que a ingratidão, ela apodrece a alma, seja grato, seja grato. Alguém levou uma bandinha de limão para você, agradeça a Deus, agradeça. Ah, mas aquela pessoa podia ter me dado um limão inteiro. Seja grato com o que fizeram por você. Gratidão, quando se há, não se olha para o que poderia ter sido feito, e sim pelo que fizeram. Esse é o sentimento que um cristão tem que ter. Espírito de gratidão. É tão difícil ver alguém agradecendo a alguém, dizendo assim: rapaz, você tem me ajudado tanto. Tão difícil. Você vê alguém falar para outra pessoa: olha, obrigado, sem você, se não fosse você. Tão difícil. É alguém chegar assim e reconhecer no coração, para Deus mesmo, nem para a pessoa, diz: meu Deus, olha a fase difícil que eu passei, aquele irmão X fez isso por mim, aquele irmão Y fez aquilo por mim. Eu não estou fazendo nada para a igreja, não estou fazendo nada para o irmão, não estou fazendo nada para não sei quem, não estou fazendo nada, mas mesmo assim eu tenho sido ajudado. Se você não tiver uma gratidão lá na alma, irmãos, não adianta, não adianta, nada disso vai adiantar. E às vezes nós somos cegos de consciência, porque a ingratidão cega a alma. O homem fica cego pela soberba que surge em sua própria alma, no seu próprio coração. Eu vou encerrar, vou fazer a oração final. Vamos orar, irmãos. Só peço que Deus use de misericórdia e que você entenda que Deus está falando conosco porque Ele quer nos moldar. Ele quer nos preparar para a sua vinda. Nós não somos muitos, nós não somos numerosos, nós não somos a igreja conhecida, nós não temos um status, nós não temos uma estrela de grandeza, nós não temos um grande pastor, um grande pregador, mas nós temos Deus. Nós temos a única coisa que não pode nos faltar. Enquanto a igreja estiver nesse espírito de seriedade, de temor, enquanto a igreja estiver sendo ensinada a nunca guerrear uma guerra contra um eleito, mas guerrear não contra a carne, não contra o sangue, mas contra os principados e potestades, a guerrear contra você mesmo. Quer guerrear contra a carne? Guerre contra você. Você é o seu maior inimigo. Às vezes até o diabo se surpreende com você mesmo. Até o diabo se surpreende. Acho que foi hoje, minha esposa estava dizendo assim: rapaz, a gente às vezes bota a culpa no diabo, né? Que ele não tem nada a ver, né? Ela limpou a casa, deu um vento, entrou folha para dentro de casa, tudo sujo, né? E aí ela pensando: rapaz, mas o diabo não tem nada a ver com o vento, nem com as folhas, né? Não tem nada a ver. Às vezes tem com
tivesse fechado a porta, não entrava, né? É assim ou não é? Assim é do nosso coração. Se a gente não fecha a porta do coração contra o mal que está ali, o diabo entra, irmão. E aí não vai dizer que ele vai, não, você deixou aberta para ele. Você deixou aberta para ele. Mas Jesus disse: o ladrão não entra se tiver um valente ali. E se tiver um valente, ele tem que buscar amarrar logo o valente. Porque ele não vai entrar ali com um valente lá dentro se não mexer logo com o valente. Então, se você é valente, lute. Lute. Porque, irmãos, perto está da vida do Senhor. Perto está da vida do Senhor. Nunca na face do universo estivemos com o cumprimento das profecias como hoje. Nunca. A Bíblia diz que a ciência se multiplicará. Esse negócio de inteligência artificial, robôs aí. Irmãos, quem lembra daquela visão que eu tive? Olha, nem naquela época, acho que já existia internet, mas eu acho que nem banda larga tinha, né? Acho que ainda era de dados. Eu nem lembro na época que eu disse que eu vi uma visão com robôs, eu vi a visão com insetos. Quem lembra disso? Insetos pequenos. Agora eu vi ontem o pessoal já treinando robôs, insetos. Robôs pequenininhos ali para dentro do próprio sangue ali, dentro da própria... Irmãos, a coisa... Olha, diz que os homens andariam de um lado para o outro, os carros andariam furiosamente pelas ruas. Isso aqui, amém. Agora, quando a Bíblia começa a falar do conhecimento se multiplicar, eu duvido se o mundo de hoje é muito diferente daqui a 10 anos atrás. Eu tenho 40 e poucos anos, posso quase dizer que é 40 e muitos anos, mas 30 e poucos anos da minha vida estava, se o mundo era as alterações normal do curso. Irmãos, inventaram o MP3, depois já tinha o MP4. Irmão, quando eu for olhar, um ano passa, já tinha o MP11, que eu não sei nem o que, até hoje eu não sei o que esses MP fazia, né? Só o 3 e o 4 que eu sabia. E aí é TV de tubo, depois TV né, é outro nomezinho que não era LED, aí depois é LCD, depois TV de LED, aí depois Super LED, AMOLED e não sei o que. Aí celular, dobra a tela. Irmãos, em um ano, em 10 anos, tudo mudou. Tudo mudou. Quem tinha empresa de locadora de fita cassete, acabou. Quem tinha negócio de DVD, CD, acabou. Você compra um aparelho de DVD, era febre, aí você gravava os cultos em DVD. Quem lembra? Nós gravava os cultos no DVD. Hoje em dia nem isso tem mais, irmãos. Tudo está mudando tão rápido. E nós não estamos percebendo o que Jesus disse. Assim como foi nos dias de Noé, casamento, não é isso que diz? E as pessoas não perceberam que o fim tinha chegado. Não perceberam. Elas estavam ocupadas demais. A distração. É igualzinho hoje, as pessoas estão tão distraídas com tanta coisa, a internet é não sei o que, é uma coisa para um lado, é uma coisa para o outro. Está tão distraída que ninguém quer mais focar em ler Bíblia, ninguém foca mais em ler mensagem, ninguém foca mais em meditar na palavra. As pessoas estão assim, elas não têm mais. E como é que os dons vão fluir desse jeito? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por mais esse culto. Pai, abençoe os teus servos aqui. Abençoe, Deus amado, todos os pastores do Brasil. Abençoe, Deus amado, a igreja, Senhor, as igrejas, Pai. Que o Senhor, Deus, abençoe aquele lugar, aquela cidade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daquele povo. Abençoe, Deus, e use de misericórdia sobre o pastor. Abençoe a sua família. Abençoe todo aquele povo, Deus, todos aqueles que Satanás endureceram seus corações, aqueles que têm estado revoltados e aqueles que têm estado decepcionados, Senhor, aqueles que têm perdido a fé, aqueles que têm sido mortos, assassinados na fé, aqueles que já não têm mais ânimo, que não conseguem. Senhor, são almas, Senhor. Ajude este povo. Ajude, Deus. Nos ajude, Deus,
para não cairmos. Não temos virtude nenhuma em nós mesmos. Reconhecemos que somos, Deus amado, fracos. Reconhecemos as nossas fraquezas. Pai, olhai com misericórdia para o teu povo e abençoe, Deus, cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu só pontuar aqui rapidinho. Algumas pessoas estão faltando no culto e quase ninguém está avisando. No culto da sexta, a irmã Kessa falou que não ia chegar cedo, não ia poder vir porque ia sair do trabalho às 7 horas. Domingo passado ela não veio, estou dando exemplo dela, né? Esse domingo não veio, não sei porquê, né? Apesar de que parece que eu soube que, não por ela, mas que ela viajou, né, para outro lugar no domingo passado. Parece, né? Porque não foi medido por ela. Mas assim, a gente tem que falar, irmãos, comunicar, quando sempre que puder, porque às vezes você pensa que não, mas pessoas se preocupam com você. Pessoas se preocupam com você. O seu lugarzinho, ele é assim. Você tem o seu lugar. Tem gente que é assim. Um dia senta num lugar, outro dia senta no outro, sabe? Tem gente que é assim, irmãos. Mas tem gente que é assim, ele já tem um lugarzinho dele. Tem um lugarzinho, já senta ali. Tem gente não, que nem liga pro lugar do outro, não. Aí no dia que chega, dá para sentar ali, senta no outro. Mas tem gente que tem um lugarzinho. Senta. E aí quando aquela pessoa falta, o lugarzinho está lá, você fica pensando assim, a irmã não chegou, o irmão não veio. Porque ele tem um lugarzinho dele. Tem um lugar. Se nós reparamos, imagina Deus. Imagina Deus. Quando eu falo ter lugar, não quer dizer que os irmãos, por exemplo, as irmãs estão visitando, tem lugar, mas a gente não estou dizendo aqui que ninguém, apesar que as irmãs não estão sentando no lugar de ninguém, né? Mas eu quero dizer que no sentido de que é como se tivesse um lugar registrado da gente. Você passa no lugar, você já olha ali, você olha para aquela cadeira, você já sabe, você consegue visualizar a pessoa que não está ali. Isso imagina um culto no dia que eu não estou, você não sente falta? Mesmo que eu não seja, mesmo que eu não pregue naquele dia que eu tiver, não é diferente eu estando e não estando? A mesma coisa é você, irmão. Pelo menos para mim, a mesma coisa é você. Se você não vir, eu sinto falta. Agora imagine eu sendo mal, sinto falta, imagina Deus. Imagina Deus. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, principalmente para quem toca, quem tem alguma função na igreja, não pode perder, porque se torna assim, na hora que é para estar na função, está tudo bem, e outra hora não. A gente não pode ser assim. Nós temos que ter responsabilidade primeiramente com a nossa alma. Nossa alma. Amém? Louvado seja Deus. Há uma pessoa aqui no nosso meio, escute bem. Satanás está preparando um laço tão bem feito para você, tão bem feito, que eu vejo assim como você tivesse tetraplégico, parado, numa cadeira de roda, magro, e você não mexia os braços, não mexia as pernas, mas há um laço preparado. E escute bem, Satanás ele está te afundando no pecado. Cada dia que está passando, você está se afundando no pecado. Você está se afundando. Está se afundando. A tua vida com Deus está distante. E é como se você tivesse aceitado uma vida de pecado. E o inimigo ele quer te fazer dessa forma, para que este laço não possa ter um livramento de Deus, para que ele possa te acusar diante do Criador, para pedir permissão, para destruir a tua vida. Ele quer que você agonize, de tal modo que nem tirar sua própria vida você conseguiria, mas sofrer a vida inteira. É isso que ele está preparando, é um homem. Chama direto ou não? Pode vir. Fique atrás do irmão aqui.
Isso, fica aí atrás dele que ele vai. Senhor Deus, Satanás tem entrado no coração dele, Deus. No nome de Jesus. Queima agora, Deus. Queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Este espírito está lutando contra ele, que tem dito para ele que não vai vencer, e que ele mesmo tem acreditado nesse sentimento interno. Queima agora, Deus. E quando eu tocar a minha mão, Deus, ele não vai resistir, Deus. Este espírito não vai resistir. Espírito da morte, eu ordeno agora, espírito da morte, deixe ele agora. Queima agora, Deus. Queima agora, no nome de Jesus. Queima, Deus. Está queimando agora. Queima agora, Deus. Queima, Deus. Do alto da cabeça abaixo da planta dos pés, todo o mal, todo espírito imundo que tem lutado no coração dele, na mente dele, no nome de Jesus, queima agora, Jesus. Queima agora. E quando eu tirar minhas mãos, Senhor, este espírito vai deixá-lo. Sangue todo mal, nunca mais volte, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ó, Deus me disse que às vezes você está em casa, você não vê vulto, mas é como se tivesse um vulto. É como se você olha assim estranho, nada aconteceu. É como se nada tivesse acontecido. Mas ao mesmo tempo é como se você estivesse percebendo que algo te passou. Há uma luta dentro de você. Há algo que está acontecendo dentro do teu coração. Você perdeu o temor. Você tem perdido o temor. E Deus tem te segurado. O inimigo quer ceifar a sua vida. E você tem a oportunidade de deixar tudo para trás e vencer. Porque Deus manda dizer para você que Deus é contigo. Deus é contigo. Tá normal? Tá normal? As forças voltaram? O inimigo estava preparando vários laços. Vários laços. A primeira seria a separação de você e a tua esposa. Primeira coisa. E não é para muito longe. Não era para longe. Não era para outro ano. É para esse ano ainda. Os laços estavam ali. Vigia. Busca Deus. Ainda que sem força, ainda que sem ânimo, mas reconheça que Deus sempre tem cuidado de você. Ele sempre tem guardado você. Deus me disse agora que você está sentindo algumas enfermidades. Eu não sei o que, mas é como se você tivesse, é como se o teu físico estivesse fraco, físico mesmo. É como se você não tivesse vigor para fazer as coisas. Você pensa duas vezes antes de fazer algo. Parece que é uma coisa muito cansativa para você. É algo no teu corpo, parece que está muito debilitado. Você está sentindo assim? Está sentindo assim? Eu vou orar, a sua força vai voltar. Agora escute o que eu vou dizer. Creia, busque a presença de Deus. Tá bom? Como é sobre a força, eu vou orar. Não se preocupe que as forças vão faltar, mas quando voltar, vai voltar forte. Tá bom? Vamos só ficar mais perto aqui agora, a força vai embora mesmo. Senhor Jesus, queima agora, Deus, essa fraqueza, Deus, queima agora, Deus, essa fraqueza, Deus, queima agora, Deus, nas pernas dele vai queimando, Deus, queima agora, Deus, nos nervos, Pai, no sangue, Senhor, vai queimando agora, Deus, queima agora, Jesus, queima, Senhor, queima agora, Jesus, queima agora, Deus, no nome de Jesus, está queimando agora, Deus, queima agora, Deus, queima, Deus, queima, Senhor, queima, Jesus, no nome de Jesus, todo esse mal, queima agora, Jesus, essa fraqueza, esse desânimo, no nome de Jesus, queima agora, Jesus,
Queima, Jesus, queima, Jesus. Para que nenhum mal possa ficar. Queima agora, Deus, queima tudo, Senhor. Tudo, Senhor. Tudo, Senhor. No nome de Jesus agora, que sulte todo o mal. Que as forças voltem agora, Deus. Restaure. Foi arrancado o que não presta, Senhor. Mas que seja colocado agora o que vem do alto, Pai. No nome de Jesus de Nazaré, Deus, restaure a sua força, seu ânimo, e dá força e vitória no nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que está agora? Tem certeza? Tá bem? Tá sentindo gelado? Não? Frio? Não. Pega na mão dele e vê se está gelado. Não tá? Isso, que é para estar frio mesmo. Mas o senhor não é para sentir não, porque o senhor recuperou. Mas é para ficar frio mesmo. Agora o sangue vai circular melhor. O inimigo quer destruir, mas Deus quer te abençoar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Apenas lute para servir a Deus. Tá bom? Lute para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos fazer uma oração curtinha, não vai ter o louvor final, tá bom? Vamos fazer uma oração curta, só para Deus abençoar a nossa ida para os nossos lares. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais esse culto. Obrigado pela tua palavra, Senhor. No nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor possa levar os teus servos para onde andares, sempre em tua presença. Sempre em tua presença. Aqui uma pessoa, aqui uma irmã, que você está com um problema no estômago. Pode ter 5, 10, mas é uma irmã. Está com um problema no estômago. Olha, eu vou orar por 3 pessoas. Deus está revelando uma. Bom? Uma. Essa uma você vai sentir um pouquinho na hora que eu estiver orando. Você vai sentir queimando aqui, ó. Mas eu vou orar por 3 pessoas, tá bom? Posso? Amém? A revelada é a irmã Miriam, mas eu vou orar pela irmã Miriam, a irmã Luísa e a irmã lá atrás, a irmã como? Nilce. Se a irmã puder vir aqui, dá para vir, irmã? Ou não, só se der, se não der, depois eu oro por você aí. Dá para vir? Dá não, né? Amém. Depois eu oro por você. Amém? Deus é bom, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você estiver buscando dons a Deus, busque 2. Busque o dom da palavra e o dom da cura. Se Deus quiser dar de revelação, profecia, amém. Mas é mais perigoso. Busque da palavra. Amém? Busque da cura. Busque todos que a sua alma quiser. Não fique também com medo, não. Amém? Tenha só temor, mas não medo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus de Nazaré, queima agora, Deus, todo mal, Deus, toda palpitação no coração, toda arritmia, toda dor de cabeça, todo problema na coluna, Senhor. Que o Senhor renove o seu entendimento, que o Senhor dê a ela, Deus, vigor mais e mais. Que o Senhor, Deus, a partir desse momento, Deus, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, a sua fé. Que o Senhor possa renovar, Deus, do alto da cabeça abaixo da planta dos pés, todo mal, toda opressão, seja repreendida agora, que sangue todo mal, e seja abençoado no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, abençoe a tua serva. Queima agora, Deus. Queima agora, Jesus. Queima agora, Jesus. Todo mal. Você vai sentir uma fraqueza, mas não se preocupe não, tem gente atrás de você. Queima agora. Queima, está queimando. Queima, Deus. Queima, Deus. É a tua unção aqui, Deus. É a tua presença, Senhor. Queima agora, Deus. Toda pressão alta, todo espírito, Deus, que tem lutado contra ela de enfermidade, Deus, gastrite, tudo que tem lutado contra ela, Senhor, queima agora, Jesus. Todo espírito de diabetes, colesterol ou qualquer outro mal, Deus, seja repreendido agora,
do alto da cabeça abaixo da planta dos pés. Eu ordeno agora que toda enfermidade, deixe agora, que soe todo mal e seja abençoada, Deus, pelo poder da tua palavra. Renova as suas forças, Deus, que o seu corpo possa ser restaurado agora, Deus, a sua força, o seu vigor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O que você está sentindo agora, irmã? Está mais leve? Amém. Sentiu uma fraqueza que estava orando? Fraqueza nas pernas? Não é isso? Isso. Creia na cura, tá bom? Eu só posso orar, mas é Deus que cura. Amém? É Deus que cura. Então vamos orar só pela irmã. Após essa oração a gente vai para casa, tá bom? Só orar pela irmã. Toda a igreja ore junto, tá bom, irmãos? Senhor Jesus, Pai, Tu sabe, Deus, as enfermidades que Tua serva tem sentido. Tu sabe, Deus, quanto o inimigo tem lutado contra a vida da Tua serva, Deus. Quanto o inimigo, Deus, tem lutado para a Tua serva parar, Deus. A Tua serva desistir, Deus, até mesmo da própria vida, Senhor. Tu és aquele que sabe, Tu és aquele que sonda, Tu és aquele que renova, que restaura. Pai, aonde o inimigo falou de morte à vida, Senhor, aonde, Deus amado, o inimigo disse em seu coração que acabou, o Senhor disse agora que está começando. Pai, no nome de Jesus, todo mal, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, toda dor, Deus, toda fraqueza, que de hoje em diante, Deus, todo mal possa ser repreendido, Deus, da sua vida. E que cada dia ela venha se sentir mais renovada, mais forte. Queima agora, Deus, sai queimando agora, Deus. Que nenhum mal possa resistir, Deus amado, na vida da tua serva. Que soe todo mal e seja abençoada pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está abençoada, irmão. Sentiu alguma coisa? Sentindo muito merda. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus é bom. Deus faz tudo que o homem não pode. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Todos estão abençoados pelo poder de Jesus.